Olá, chamo-me Maria João de Almeida, sou consultora de vinhos do Lidl e estou aqui com o Pedro Ramos, sommelier de gabarito. Exato. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio de Conversa de Barrica Cheia. Sim, sou o Pedro Ramos, sommelier e educador de vinhos. Então, para você que está nos ouvindo aí enquanto mexe na sua horta, porque estamos no verão, se prepare, porque hoje o nosso episódio vai ser vinhos de verão, né? Bem, O que na que é? horta ou na praia, não sabes, Na porque agora horta, na também se pode praia. ver na praia, não é? Estes Exato, episódios. exato. Ajusta ali o chapéu de sol, porque viemos aqui para brilhar. Muito bem, exatamente. Ó Pedro, sabes que há muitas pessoas que quando chega ao verão gostam de beber vinhos mais frescos, mais leves. E esses são mesmo os vinhos de verão, não é? Exato, É exato. aqueles que nós podemos chamar os vinhos mais leves, mais frescos. As pessoas também te perguntam esse tipo de coisas? Claro, claro. Inclusive também, por exemplo, vinhos frutados, né? Tem muita gente que confunde, a gente até falou isso em algum outro episódio, mas pessoas que confundem, um vinho frutado que seja vinho doce. Não, na verdade, o que tem ali aroma de fruta que vai te refrescar, especialmente, vinhos que podem ser cítricos, lima, limão, vai ter uma boa acidez, vai refrescar, aí ele tá no fresquinho ali, seja na praia, seja no piquenique, aí eu acho que vai ser muito, muito bom, né? É o momento para se beber, é a altura para se beber. Uma das coisas que me perguntam é se há regiões mais propícias do que outras para para a produção de vinhos de verão. Uhum. E, na verdade, obviamente que regiões mais frescas, como por exemplo a região dos vinhos verdes, que estamos habituados a provar mais brancos do que tintos, também há o vinhão, até já falámos noutros programas aqui, Uhum. mas na verdade a região dos vinhos verdes são realmente propícia a vinhos de verão. Ou então, por exemplo, até aqui perto de Lisboa, nos arredores, não é? Temos a Exato. Castarinto, na região de Lisboa, que Bas- também é Bastante fresca e também, tanto nos vinhos verdes como aqui em Lisboa, a gente tem influência marítima, né? Que dá exato. aquele toque salgadinho, que também aí para os peixes e mariscos e tal, toda aquela comida pouco mais fresquinha, né? Cai muito bem. Ou então aqueles vinhos da região Tejo, que têm excelente relação qualidade-preço, ou até que tu falaste, e muito bem, da influência marítima, agora até os vinhos dos Açores, aqueles maravilhosos brancos dos Açores, que Aí são sim. fantásticos, até alguns com mais estrutura do que outros, mas há lá vinhos frescos também muito, muito interessantes, não é? Começa agora Mas a aparecer. eu acho que a gente não se apega numa região em si que vá fazer vinhos de verão. Eu acho que seja vinhos mais para dentro do continente, seja Douro, Beira, interior, vamos ter mineralidade que vai refletir nessa acidez, que vai ter esse frescor também, e não necessariamente são somente essas regiões de verão, né, que fazem. Depende aí da proposta do vinho e do momento onde você está, né? Exato. E, obviamente, não estamos a falar só de brancos, não é? Estamos a falar também de rosés, estamos a falar também de espumantes, que são maravilhosos e Uhum. super frescos nesta altura do ano e que sabem muito bem. Os tintos também podem saber bem, mas têm é que ser menos estruturados do que estamos habituados a beber no inverno. Por falar nisso, temos o nosso brinde. Exatamente. E Saúde a você e a todos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo. Estamos aqui bebendo uma bela de uma sangria com vinho tinto. exatamente. Aliás, nós hoje quisemos chocar um bocadinho, exatamente porque falamos sempre de vinhos, temos ótimos vinhos sempre aqui, mas a verdade é que a sangria também, se for bem feita, pode ser muitíssimo boa, não é? Com certeza. É como tudo, o produto tem que ser bom para que o resultado final seja sempre bom. E as sangrias, geralmente, quando são feitas, as pessoas têm, primeiro, a mania de misturar muita coisa. Uhum. Vinhos com licores, O refrigerante, coloca com 7-Up, Sprite, enfim, tudo, enfim, xarope de açúcar ainda mais. xarope de açúcar, assim, enfim, muita coisa que faz uma sangria enjoativa. Enjoativa. Mas se nós utilizarmos um bom produto, um bom vinho, claro que não estamos a falar de um vinho estruturado, nem um topo de gama, estamos a falar, mas também não estamos a falar de um vinho de entrada, que será simples demais. Não se esqueçam, eu costumo dizer que é como a feijoada. Se tu colocares na feijoada um vinho no final que seja mais estruturado, aquilo vai saber completamente diferente do que se tu puseres um vinho mais simples. Portanto, a textura do vinho, a estrutura do vinho tem que ser realmente boa para poder saber melhor. E isso também tem a ver com a sangria.
não foge à regra, certo? Certíssimo, certíssimo. Aqui, essa aqui de vinho tinto, por exemplo, a gente vai ter aqui umas frutas um pouco mais vermelhas, estão vendo aqui maçã, temos hortelã também para dar esse frescor aromático. Então, voltando a falar, o vinho frutado, ele vai ter essas nuances. Se você combinar com frutas que tenham mais ou menos esse mesmo aroma, vai potencializar essa sangria, esse prazer que você vai ter de beber. E falando de um vinho um pouco mais estruturado, ou seja, que ele tenha um pouco mais de cor, sangria muitas vezes leva gelo e isso vai dar uma aguada no vinho. Então, se for um vinho com uma certa estrutura, levar um pouco de água fresca ali não vai fazer mal algum. Eu tenho no site do Lidl, e se vocês tiverem vontade podem ver, uma receita que foi dada pelo Paulo Ramos. Não é teu primo. Não é meu primo, não é meu Não é teu parente. primo. Mas o Paulo Ramos, além de um excelente barman, é também um consultor de cocktails. Ficas desde já a saber. E então o Paulo Ramos é da Gran Vinhos, que é nosso fornecedor de marca exclusiva, e fez-nos uma receita de sangria tinta, que é esta que nós estamos aqui a beber e que eu vou passar a dizer, que é para vocês imitarem lá em casa. Nós temos 100 centilitros de Porto Ruby Armilar, temos 50 centilitros de vinho tinto, temos 5 centilitros de brandy, temos obviamente a 7-Up, não podemos deixar de ter, e temos 5 centilitros de licor de frutos vermelhos, que aqui é opcional, mas obviamente, como estamos a ver uma sangria de frutos vermelhos, eu também coloquei. Depois temos os ditos frutos vermelhos e também, por exemplo, a laranja ou limão, que vêm trazer a tal acidez que tu falas muitíssimo bem e que ajuda a cortar aquela doçura que às vezes enjoa. Exato. Na sangria, uma sangria muito doce, às vezes não dá o frescor, né? Então precisa ali do cítrico ali para dar esse corte, né? A acidez juntamente com o açúcar, uma quase que cancela a outra, mas traz prazer. Exatamente. O Paulo costuma dizer é que se alguém for mais goloso, que ponha então açúcar, mas açúcar mascavado, que é mais saudável e um bocadinho menos doce do que o açúcar refinado. E, claro, o toquezinho a hortelã, que é fantástico e dá sempre aquele toque final. Sim, aquele frescor. A gente que, falando de especiarias também, a gente que gosta de colocar um pau de canela ou estrela de anis, né? É verdade, é verdade. Aí mas aí, gosto se calhar, de cada um. já fica um bocadinho mais enjoativo, não é? Eu também não vou muito por esse assunto, não. Acho que vamos lá misturar, mas cada um com o seu gosto. Olha, uma curiosidade que ele me disse e que eu achei muito, muito giro é que ele utiliza sempre pedras grandes de gelo, que é para não haver tanta diluição. Concordo. Como lá está, já tem também às vezes um bocadinho água, para não ser tão diluído e não ficar uma aguada. Portanto, aproveitem, não ponham daquele gelo picado, porque isso vai diluir muito mais depressa e retirar os sabores e os aromas também, não é? Exato. Olha, isso até é um outro assunto. Falando de vinhos de verão, tem muita gente que às vezes pergunta por que não colocar gelo no seu vinho? Então, olha, isso realmente não é uma coisa assim tão boa, porque o vinho já está feito ali pelo produtor e tudo mais. Se você colocar uma pedra de gelo, você vai levar água para esse vinho, você vai desestruturar, você vai aguar esse vinho. Mas o ideal seria você refrescar, seja até o próprio vinho tinto. O vinho tinto dizem que é para você beber em temperatura ambiente, só que temperatura ambiente 16, 18 graus. Não é o caso do verão, 30, 40 graus lá fora. Você pode sim colocar ele no baldinho com gelo, dar uma refrescada, colocar no frigorífico, que ele vai ficar muito mais redondinho e mais agradável. No caso de colocar gelo no vinho, olha, se tiver num piquenique, na praia, bebendo num copo de plástico, no copo de papel, aí realmente você está ali bebendo, não está ali degustando o vinho em si. Aí nesse caso, é permitido, não vou estar olhando, você colocar um gelinho. Bem, mas aí também estamos a falar de vinhos mais suaves, não é? Sim, com certeza. Ninguém vai pôr gelo num vinho estruturado e de um topo de gama, porque aí está a estragar um vinho e um produto maravilhoso, não é? Exato. É só por isso. Por isso que eu falei assim, praia, piquenique e tal. Bom, eu pelo menos quando vou à praia não levo meus melhores vinhos da adega, né? Claro, obviamente. Mas lá está. Isso também leva-nos a outra questão muito interessante, que é assim, as pessoas não estão habituadas a beber vinho fresco, mas na verdade, se querem o vinho mais fresco,
coloquem no frigorífico. É tão simples como isso, porque nenhum vinho de verão tinto há de ser muito estruturado, há de ser muito suave, não necessita de gelo e aí terá realmente um excelente produto sem estar a danificar. Essa semana mesmo teve um grande casal de amigos que eles estão a viajar na Itália. E aí ele me mandou uma mensagem falando assim: Pedro, é normal você beber aqui o vinho tinto quente? Eu falei, como assim quente? Mas eu já estive lá, eles têm muito costume. Você está no restaurante, eles pegam da prateleira e te servem. Aí fala assim, não, é a temperatura ambiente. Aí quando eu estive lá, eu falei assim, olha, quando eu estive aí, eu pedi um balde com gelo. E aí o atendente até me olhou assim, como assim? Mas é vinho tinto. Eu falei, não faz mal. E aí eu fiquei, colocava no balde com gelo, baixei a temperatura, coloquei na mesa. Aí o vinho foi ficando agradável. Por quê? Quando o vinho tinto ele está numa temperatura um pouco mais elevada, evidencia mais o álcool, a queimação e tal. Fica muito pesado. Quando você sente aromaticamente e também ao degustá-lo. Então, ao você refrescar, ele vai ficar redondinho e agradável, não tem mal nenhum, e você vai brincando com essa temperatura. Se ele ficar muito fresco, tira do gelo, deixa na mesa. Voltou, ficou quente, volta pro gelo, fica nesse vai e vem. Sabes uma coisa, eu levo muito, muito a sério esta coisa da temperatura. Mas isso às vezes faz-me fazer algumas figuras. Então, por exemplo, quando eu vou a um piquenique ou vou para a praia, se eu levo vinho, que já levei várias vezes, eu vou com a parafernália toda. Sim. Vou com tudo. Levo a lancheira vai com um bocadinho de água no fundo e montes de gelo. Coloco lá 2 ou 3 garrafas, se vou com um grupo de amigos, e também levo uns copos aí, enfim, estamos a falar de vinhos simples, frescos e fáceis de beber. Às vezes há copos que eu tenho um bocadinho mais pequenos do que o que se desejaria, mas também há uns copos de plástico que podem ser reutilizados várias vezes. Exato. E que servem perfeitamente para a pessoa ir para a praia e beber um bom copo de vinho, a ver o mar e a poder ir dar um mergulho e depois volta e bebe mais um bocadinho enquanto lancha na praia. Recentemente eu tive fui convidado para um passeio de barco, e aí no barco tem aquela cena, estão todos descalços, tal, não sei o quê, então é proibido utilizar copos de vidro, Claro, o cristal. exato. Então você utiliza copos de acrílico. Ao mesmo tempo, o acrílico ele dá um aroma ali de plástico, né? Então você não vai estar a degustar o vinho, mas se o vinho está ali fresquinho, você está naquele ambiente, barco, navegando, e você bebe um vinho, lá está, ligeiro, tranquilo, simples, é para refrescar. O vinho a pessoa às vezes leva muito a sério, e obviamente que é para levar a sério o trabalho dos outros, e nós degustamos e gostamos de apreciar e perceber que há vinhos mais simples e vinhos mais estruturados. Mas na verdade os vinhos não são todos sérios. Exato. Não é? Há vinhos que é por prazer de a pessoa não estar a pensar. Eu aliás até brinco muito quando digo que, por favor, deem-me um vinho para eu não pensar. Tipo aqueles vinhos que a pessoa abre e é simples, é fresco, é suave, não há muito que pensar, é só mesmo beber pelo prazer de beber e pronto, e para acompanhar ou a refeição, ou estar com os amigos e não estar a pensar se tem mais aroma a isto, ou aroma aquilo, e estruturar isto, e estruturar aquilo. Também temos que nos dar ao prazer de não pensar. O que eu gosto de falar são vinhos de bate-papo. Exato, tem bate-papo. Isso mesmo. Você vai lá, enche o copo, tá ali trocando ideia, tal, sem necessariamente ter uma comida, é aquele que você pode realmente conversar e degustar, que não vai fazer problema algum. Exato. Né? Portanto, não há que ter vergonha nenhuma em levar tudo para a praia, porque mais vale a pessoa ter o prazer e do que beber um vinho quente, porque não levou uma lancheira ou qualquer coisa do género, não é? Exato. Aí sim. Uma das formas, por exemplo, se o seu vinho ele está quente, você tem a lancheira ali com gelo, uma arca com gelo. Você inserir a garrafa no gelo e se você ficar dando umas rodadas na garrafa, aí o vidro inteiro ele vai ficar fresco e vai gelar esse vinho mais rápido. Então, se você ficar dando umas rodadinhas, se tiver com pressa, se tiver com muita sede ali, você pode dar essa rodadinha, isso aí é uma boa dica. Assim como também jogar sal grosso ou álcool no gelo para diminuir ali a temperatura e ele ficar mais gelado ainda. O sal ajuda imenso. Diz-me uma coisa, qual é o vinho perfeito para ti de verão? Olha, não vou falar champanhe. Claro. Olha, champanhe. Eu tinha pensado em dizer espumante. Com isso nós somos iguais. Ou espumante, sim. Mas olha, eu sou muito, muito fã
vinho verde, né? Os vinhos brancos com bastante acidez refrescante, né? Seja os vinhos ali mais cítricos, lima, limão, florais, né? Uma flor de laranjeira. Tropicais também, se a gente pega um vinho que seja um pouco mais quente, com frutas tropicais, temos ali, seja maracujá, podendo passar pela papaya, goiaba, enfim, eu acho que tem esses vinhos... Abacaxi. Tem ótima acidez também. Exato. Então, eu acho que para essa temporada mais quente, você tem esses tipos de vinho, assim como no inverno mais frio, uns vinhos mais de conforto, né, com mais estrutura e tudo mais. Então, no verão a gente quer se refrescar, quer estar ali. Então, eu acho que esses são os vinhos mais ideais, assim, para o verão. Eu vou-te dizer, eu cada vez gosto mais de rosés. Uhum. Aliás, eu sempre gostei. Quando me apresentavam vinhos muito bem feitos, eu já gostava de rosés. Mas, na verdade, nos últimos anos, Portugal tem vindo a ter um aumento qualitativo dos rosés muitíssimo grandes. E se antigamente tínhamos só 2 ou 3 exemplos mais evidentes, hoje em dia temos muitos vinhos rosés que se destacam e em todas as regiões. E ainda por cima, também já falámos aqui num dos episódios, todos com aquela cor rosinha da Provence. Rosinha, tá. Aí tem o sommelier de cores, né? Tipo, só bebo se for um pouco mais... gastronómico, a gente pensa logo nos camarões e umas coisas, não é? Exato, salmão, camarão. Salmão, assim uma sanduíche de salmão em pão de sementes e alface. Exato, uma maionesezinha. Assim, uma coisa maravilhosa, mesmo também uma refeição de verão e, portanto, puxa muito a gastronomia. E sempre é um bocadinho mais estruturado, geralmente, do que os brancos. Embora, obviamente, haja brancos estruturados, mas não são de verão. Portanto, quem quiser um vinho de verão um bocadinho mais estruturado, não seja tão simples como os vinhos brancos, também pode optar pelos rosés, que são vinhos muito engraçados e cada vez com melhor qualidade. Fez lembrar do nosso episódio de rosés que a gente falou já anteriormente, mas eu acho que realmente a cada ano tem saído uns rosés bastante interessantes e temos que quebrar esse paradigma que às vezes as pessoas têm um preconceito de achar que o rosé é branco e tinto misturado, que é o final do lote, algo ali para despachar. Não, você tem excelentes rosés e muito refrescantes também. Exatamente. Olha, uma altura onde também se bebe bastante vinho é quando se faz visitas de enoturismo. Eu tenho que ir buscar, não é, este tema que me é tão querido, não é? Porque eu visito muitas adegas e provo muitos vinhos. Eu sou uma enoturista, tu também deves ser, com certeza, não é só profissionalmente, não é? Porque quando, obviamente, cá em Portugal temos mais esta questão do trabalho, não é? Vais a uma adega mais a trabalho do que a visita, mas depois, quando vais lá fora, com certeza também visitas muitas adegas. E, portanto, não só os estrangeiros, como também os turistas portugueses gostam de fazer enoturismo, não é? O que é que tu achas? Achas que o verão também influencia bastante, não é? Claro. Primeiro que tá calor lá fora, você quer dar um belo do passeio. E realmente, para quem não é do meio, assim como nós, você visitar realmente uma vinícola, fazer esse turismo, eu acho que desperta muita curiosidade, porque eu já tive muitos amigos que eu já levei e eles não tinham a mínima ideia de como que a vinha cresce. Então, no verão, ela está ali toda verdinha, os cachos estão começando a se formar, dependendo da altura do verão, eles começam a mudar de cor, as uvas brancas vão ficando verdinhas, vão ficando amarelas, douradas, as tintas vermelhas, pretas, enfim, tem essa maturação. Depois você vê todo o processo que acontece na adega e depois a altura de provar, degustar o vinho, vem geralmente no final da visita, né? Acho que é quase que uma recompensa. Você passa lá todo o campo, tal, adega e tal, e depois vai sentar e vai degustar e vai apreciar muito melhor ao você conhecer a história do sítio e tal. Sem dúvida, isso depois muda... você vai comprar melhor a garrafa. Tipo, não, já fui lá, eu já conheci o enólogo, eu fui tratado super bem, comemos alguma coisa ali que foi inesquecível e depois replica em casa. Isso muda completamente o paradigma, até porque, lá está, se tu tens um paladar mais preparado, podes fazer enoturismo e fazer uma prova de vinhos um bocadinho mais simples, geralmente eles adaptam, não é? Ou se fores um sommelier reconhecido, vais lá e eles também estão preparados para receber pessoas assim e com certeza vão-te dar uma prova mais evoluída, mais interessante, mais didática, não é? Exato. Tem várias quintas, adegas, vinícolas que têm os pacotes diferentes, né? Tipo assim,
degustação simples, ok, você vai lá, prova 3 vinhos. Tem outras lá, tipo, com piquenique, né? Um piquenique no meio da vinha. Então, eles têm todo esse preparo. Então, tem toda... aconselho a você, se tem interesse, vai viajar para fazer uma reserva prévia para saber o que está à espera, né? Não simplesmente chega lá, bater na porta dele e, epa, não tinha ninguém. Exatamente. Aí você fica frustrado. Não, e é muito interessante, porque o vinho também junta muitas artes. O próprio vinho é uma arte. Não é? Fazer o vinho, a produção de vinho é uma arte. E pode-se juntar a tantas outras. Por exemplo, inserido numa região, pode servir para, por exemplo, visitar algum museu nessa região, ou algum vestígio romano nessa região. Exato. Ou então, por exemplo, mesmo a arte que o próprio homem faz. Quantas adegas não têm, por exemplo, obras de arte espalhadas pela vinha. Exato. Para que as pessoas possam visitar, ou têm uma exposição de pintura, ou então até às vezes ligam o desporto. Olha, há uma coisa muito engraçada, uma prova muito original, onde eu fui uma vez, foi uma coisa de observação de pássaros. Pronto, é uma atividade desportivamente moderada, no sentido em que nós tínhamos que andar bastante, portanto fazia-se muita caminhada para podermos observar os pássaros. E depois, no final, houve uma prova de vinhos com rótulos de pássaros, só vinhos com rótulos de pássaros. Foi muito engraçado. Inclusive, essa não é uma adega que ela é completamente camuflada com o ambiente para geralmente ficar no... Não, isto é uma atividade, porque okay. Não são só as adegas que fazem depois também este tipo de atividades. Perfeito. Há empresas turísticas que aproveitam, tendo outras atividades, para juntar o vinho, o que acaba por ser muito giro, não é? Muito interessante. Tudo muito vai levar ao vinho, Pedro. Nós estamos naquela fase do mundo em que as pessoas descobriram o vinho, toda a gente sabe um pouco sobre vinho, já não é aquele tempo em que as pessoas se sentiam um bocado perdidas nas garrafeiras. É certo que ainda se sentem perdidas, algumas, mas estamos aqui nós para ajudar, e tantas outras pessoas que muitas vezes não é, falam e apresentam situações didáticas para as pessoas aprenderem, e escrevem livros, e há tanta coisa hoje em dia que não existia quando nós começámos a estudar sobre vinho, não é? Com certeza, com certeza. Eu acho que o nosso acesso à informação é muito mais fácil agora, seja com redes sociais, com a própria internet. Tipo, olha, peraí, que vinho é esse aqui? Como é que ele foi feito? Peraí, você já entra no site, você vê toda a característica que tem. Então, esse acesso, quando antigamente era, peraí, tem aqui 50 livros, vou lá buscar. Não, aqui você tem no telemóvel, você já vê ali com facilidade. Sem dúvida, os próprios produtores também fazem isto, e nós também no Lidl temos isso. Nós temos uma página só de vinhos dentro do site do Lidl, onde vocês podem consultar e perceber mais de vinho, sobre a prova, sobre o tipo de vinhos que temos. Tudo isso basta ir ao site do Lidl. Inclusive, aproveito para falar, se você gostou, achou essa informação útil, olha, dá aí o like no nosso vídeo e compartilha essa informação aí com quem você acha que pode ser interessante. Fica a dica. E não se esqueça de ir ver a receita, que é para beber connosco enquanto estiver a assistir mais do que uma vez ao nosso episódio. Exato, vamos brindar de novo. Ó, essa sangria tá boa, viu? Tá. Tô aqui, ó. É assim. Você vai falando aí, eu vou bebendo. E por falar em sangria, vamos ao nosso desafio, que o desafio do dia hoje vai ser bastante interessante. É verdade, vamos escolher um vinho para fazer sangria, Exato. certo? Vamos debater aqui receitas de sangrias diferentes. Olha, Pedro, existe um filme muito engraçado, que é o Pátio das Cantigas, e que tem uma personagem muito engraçada, que chegava ao pé de uma drogaria e dizia que também se comiam uns pastéis de bacalhau e umas coisas assim, e dizia assim: "Oi, Evaristo, tens cá disto?" E então nós temos um vinho chamado Evaristo, que remonta muito a este filme português, remonta muito a Lisboa, e eu gosto muito... O rótulo até, Lisboa pintado. O rótulo recorda isso, e pronto, e isto é um vinho que eu costumo dizer que serve perfeitamente para fazer uma boa sangria, porque não estamos a falar de um vinho de entrada muito simples demais, nem estamos a falar de um topo de gama. Estamos a falar de um vinho que é o Evaristo Reserva Tinto, e que serve perfeitamente para nós podermos utilizar na confecção desta sangria, juntamente com o Armilar Rubi. Maravilha. Portanto, é isto que eu te sugiro. Espero que tenhas uma sugestão tão boa. Olha, sangria, verão, frescor, refrescância. Eu já falei e torno a falar, sou fã de bolhas. Então, a minha sugestão aqui é o Castelo da Lapa
da bairrada. E olha, atenção que esse aqui é o meio seco, ou seja, ele vai ter açúcar residual, ele vai ser um toque doce, mas nós temos bastante açúcar também na sangria, então vamos colocar isso aí juntamente, visto que é um vinho espumante branco, então vamos optar por frutas mais brancas, podendo passar pela tropical, pela cítrica, ou seja, lima, limão, tropicais, abacaxi, melancia, toques de laranja e também pela efervescência aqui das bolinhas, vai trazer ainda mais frescor aqui pro seu verão. Então, nunca descarte, pelo contrário, adicione a ideia de fazer uma sangria espumante. Pedro, depois desta vamos já fazer a tua. Quero ver se tu tens tanto jeito como eu. Vamos embora, peraí que eu tenho que beber meu copo aqui para fazer mais um bocadinho. E pronto, e olha, temos que acabar. Esta é que é sempre a parte final, a triste parte final, que nós já estamos embaladíssimos e continuaríamos aqui na loja. Não Exato. Vamos continuar aqui. Ainda temos muita sangria aqui para fazer. E olha, espero que tenham gostado. E se vocês replicarem essa sangria, avisa pra gente. Conta aí nos comentários aí se funcionou ou se não funcionou. Exato. Não se esqueça de partilhar este episódio nas plataformas de streaming. E até à próxima, não é? Não há mais nada a dizer. Nos vemos lá. Esperamos por si. Vamos embora. Saúde, bom verão. Tchau.